Hoje nós iremos falar sobre o sexto fruto do Espírito Santo, que é a bondade, que muito se assemelha com a benignidade. Mas vamos falar de 3 pontos que distinguem esse fruto do outro, né? Que caracteriza ele. E diz: bondade. A bondade em muito se assemelha à benignidade. Entretanto, a pessoa bondosa tem um comportamento generoso, indulgente, perdoador para com as demais pessoas. Aquela que possui essa virtude, ou esta virtude, não mede sacrifícios para ajudar e fazer valer a força do amor. Podemos ver um exemplo de bondade na parábola do bom samaritano. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote, pode ser um pastor, um bispo, um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo, não se importou. Semelhantemente, um levita, um obreiro, uma obreira, descia por aquele lugar e, vendo, também passou de lá, também não se importou. Certo samaritano, que era um pecador, que seguia o seu caminho, passou perto e, vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Lucas 10, 30 ao 35. A pessoa bondosa é branda, é doce, não olha para si mesma, e muito menos espera da outra parte a recompensa. Pelo contrário, não vê cor e nem muito menos sexo, nem beleza ou situação financeira da outra pessoa. Antes, o seu prazer, o prazer da pessoa bondosa, do Espírito, é glorificar o Senhor Jesus através de seus atos de generosidade. Vamos então entender essa palavra, porque tem uma pergunta que não quer se calar. Mas o samaritano não tinha o Espírito Santo? Excelente. Se você não pensou nisso, eu já pensei. E Deus já nos deu a resposta. Nós falávamos que existem muitos frutos do Espírito que o ser humano vai revelá-lo. Vai revelá-lo por natureza no seu dia a dia. Por exemplo, a bondade é um deles. O ser humano aí fora, ele, é claro, por ter a imagem, e é claro, tinha a semelhança de Deus, a natureza do ser humano, ela foi feita para isso. Acima de tudo, para adorar a quem? Ao seu Criador e para ter comunhão com o seu próximo. Então, você vai encontrar pessoas bondosas. Não a bondade do espírito, estou falando a bondade normal, bondade natural desse mundo. Pessoas que ajudam o animal, pessoas que dão esmola a pobre, pessoas que tiram a roupa do corpo e dá para outra. O que não falta nas redes sociais são gestos de bondade. Pessoas que param o automóvel para atravessar uma senhora ou um senhor de idade, que tem pouca mobilidade, vai lá. Pessoas que têm um coração excelente. Existem essas pessoas. Essa bondade não é a bondade que brota do Espírito Santo, é a bondade na natureza humana, que todos deveriam ter. Mas, repito, pelo ser humano ter se distanciado de Deus, o ser humano se tornou egoísta, cruel, como você viu o outro arremessando o animal como se fosse um pacote de lixo. O ser humano se tornou cruel, está lá em Colossenses. O distanciamento de Deus fez o ser humano se tornar egoísta, ingrato, cruel, inimigo do bem, atrevido, desobediente ao Pai. Mas a natureza que Deus implantou no ser humano não foi uma má natureza. Mas hoje ele é produto de onde veio,
de onde está, nesse mundo que jaz no maligno. Mas o homem tem o seu lado bom. E tem pessoas que fazem coisas boas. Às vezes é até ateu. Às vezes nem crê em Deus. Então, pastor, onde é que está a diferença dessa bondade que nós vemos aí fora para a bondade do Espírito? Eu vou abordar 3 pontos e Deus vai te esclarecer. Primeiro ponto, a pessoa que tem a bondade do Espírito Santo, que brota do Espírito, que é produzida pelo Espírito Santo, primeiro, ela se coloca no lugar daquela pessoa. Por mais que aquela pessoa tenha feito coisas terríveis, a bondade que está dentro dela, e repito, você só vai entender isso quando você receber o Espírito Santo. Por isso que se você não o tem, Deus, Ele deu a profecia. Não é uma condição, é uma profecia. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus quer lhe dar o Espírito Santo. Isso pode acontecer hoje, daqui a alguns minutos. Deus quer que você tenha o caráter dele, as qualidades dele, para que o mundo veja você e veja ele. Então, se você não tem, ele quer te dar. Se você apagou o Espírito, ele quer te avivar. Mas só depende de nós. Mas quando você o tiver, você vai entender. Mas eu vou tentar lhe explicar. A pessoa que tem a bondade do Espírito, ela sabe de onde ela veio. Ela teve experiências com Deus. Para ficar mais claro, nós temos trabalho no presídio. Eu já tive a oportunidade de fazer várias reuniões num presídio, lá no interior de São Paulo. Eu lembro que a última reunião, tinham aproximadamente 300 presos. Nós temos uma igreja lá dentro. Tem batistério. Tem presos que foram levantados obreiros lá dentro. Voluntários. E eu lembro que depois de uma oração forte, libertado os demônios, eu chamei na frente quem queria entregar a vida para Jesus. E veio senhores que pegaram 50 anos. Gente que não vai sair dali, somente a misericórdia de Deus. Porque Deus perdoa, mas no inocente o culpado. Lembra do ladrão na cruz? É a lei da vida, quem planta, mas Deus teve misericórdia da alma deles. O Espírito Santo teve misericórdia. Mas você olha para aquelas pessoas e vê uma sede de Deus. E por mais que elas tenham feito o que foi feito, o Espírito Santo faz você se colocar no lugar daquelas pessoas. E imaginar, poderia ser qualquer um de nós. O diabo poderia ter nos enganado, como enganou, porque muita gente está ali porque não controlou suas emoções. E acabou fazendo besteira. Então a bondade do Espírito faz eu me colocar no lugar dela a ponto de querer ajudar uma pessoa que nenhum bondoso, ou de repente ninguém nessa terra quer ajudar. Porque é aí que a bondade do mundo se limita. Porque todos nós sabemos. A natureza humana rejeita. Se tem pessoas rejeitadas, é quem está lá dentro preso. Que ninguém quer nem saber. E dependendo do que fez, muito menos. Mas a bondade do Espírito Santo nos faz nos colocar no lugar daquela pessoa. Ó Deus, um dia eu fui cego. Quantas coisas erradas nós fizemos? Verdade ou mentira? Quantos erros nós não cometemos? Se Deus fosse dar um fim à nossa vida pelos erros que cometemos e voltamos a cometer, nós já não estaremos aqui. Por isso que o discípulo disse: Senhor, quantas vezes temos que perdoar? 7? E Jesus disse: eu te digo, 70 vezes 7. Dai-me fé, Senhor. Então, aqueles que hoje fazem o trabalho lá dentro, se colocam no lugar dessas pessoas. Hoje nós temos pessoas que foram bandidos, que pregam o Evangelho, ex-assassinos, ex-bandidos, porque já não estão mais no crime.
ex-estupradores, ex-ladrões, pessoas que o Espírito Santo regenerou, transformou, e hoje essa pessoa faz o bem. Porque alguém com a bondade do Espírito Santo se colocou aonde? No lugar dela. Poxa, um dia eu fui cego como ele foi. Então, primeira característica. Segunda característica da bondade que brota. Deu para perceber? Está entendendo? Muito bem. Segunda característica que brota da bondade que é do Espírito Santo. Vamos ler Coríntios? E diz assim, 2 Coríntios 6,12. Nessa versão aqui diz assim: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Muito bem. A outra versão, a atualizada, fala um pouco mais claro do que essa versão. Porque na outra diz: não tendes limites em nós, disse Paulo ao povo em Coríntios. Ele disse: vocês que não se entregaram, que ainda estão vivendo dividido no pecado, vocês estão limitados nos vossos afetos, sentimentos. Então, a segunda característica da bondade do Espírito Santo é: ela não tem limite. Ela não tem limite. A bondade que brota do Espírito, ela ultrapassa os limites até da razão humana. Vou lhe dar outro exemplo. Hoje eu estava ouvindo o programa do bispo e ele colocou o testemunho de uma jovem que o pai violentou ela. Violentou ela várias vezes. Ela tinha ódio. Ela enfiou a faca no peito dele, jogou água quente nele, água fervendo. Ela tentou matar ele, ela tinha ódio dele. E ela recebeu o Espírito Santo. E quando ela recebeu o Espírito Santo, o pai, por ser uma pessoa má, por não aceitar Jesus, é óbvio, ele adoeceu com cancro. E Deus falou com ela. Ela já tinha perdoado. Deus falou: vai lá cuidar do teu pai. E mesmo o pai tendo feito tudo o que fez, a única pessoa que estendeu o quê? A mão foi aquela filha, pela bondade do Espírito Santo. Aí eu pergunto: a bondade do mundo faz isso? A bondade do mundo tem um limite. Quando os meus interesses, quando os meus sentimentos são afetados, quando os meus interesses são comprometidos, acabou a bondade. Por isso que nós falávamos que há pessoas que fazem coisas boas, mas não são boas. São interesseiras ou oportunistas. E ela disse: Deus falou comigo, falei com o pastor, eu batizei meu pai. Ela? Ué, qual o problema? Ela perguntou: pai, só aceita Jesus? Ou seja, ele pagou na carne pelas escolhas, mas a alma daquele homem foi o quê? Salvo. E qual foi a filha que amparou ele? Que ele teve um cancro na garganta. Foi a filha que ele violou. Forte, não é? Eu pergunto: o mundo consegue ultrapassar esse limite? Paulo disse: não tendes limite em nós, mas estás limitado nos sentimentos. Quem tem o Espírito de Deus não vive preso ao limite do sentimento. Amém? Segunda característica: a bondade do Espírito não tem limites. E a terceira, pastor? Essa é a mais importante. A terceira de todas. A pessoa que tem a bondade do Espírito, a preocupação dela, o objetivo dela é levar para aquele faminto, sedento, aquele sem teto, a vida eterna. Você sabe que a bondade do mundo, ela pouco pode fazer. Se eu pegar todas as minhas roupas e der para uma pessoa que mora na rua, ela vai sair da rua? Se eu pegar e fizer compras
e de repente, para um ano de comida, eu vou resolver o problema da fome daquela pessoa? Não, quando acabar ela vai voltar à mesma condição. Porque há um mal na vida dela, há um espírito maligno. Ainda que eu faça o que for no sentido material, eu sei que aquilo vai acabar e não vai resolver. Mas a bondade do Espírito Santo faz a pessoa entender o seguinte: olha, essa pessoa precisa ter um encontro com Jesus. E quando ela tiver um encontro com o Senhor Jesus, ela vai andar com as próprias pernas. Ela vai vencer esse demônio do vício. Ela vai vencer esse demônio da prostituição. Ela vai vencer esse sentimento que lhe consome, lhe corrói por dentro. Ela vai abrir mão do passado e olhar para onde? Para o futuro. Ela vai vencer. Ela vai ser uma nova criatura. Então a bondade do Espírito Santo visa exclusivamente nós levarmos o ser humano a encontrar Jesus como nós um dia o quê? Encontramos. O que resolveu o nosso problema? A fé nas promessas de Deus. Hoje você anda com as próprias pernas. Você que obedece, você que amadureceu na fé, você que teve experiências com Jesus. Hoje você não depende do pastor. O pastor é o porta-voz de Deus. Ele é usado por Deus para de repente passar a você a direção, a mensagem que Deus quer que você ouça. Mas você não depende do pastor, porque hoje você aprendeu que dentro de você existe uma fé. E você entendeu que Deus fez a promessa. E que se você obedecer essa promessa, independente do seu problema, Deus é fiel e Ele vai te responder. Hoje você entendeu, todos nós, que somos uma alma. E se sua alma foi redimida aqui nas águas, você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, foi batizado, teu nome foi escrito no livro da vida, você tem consciência que se hoje Jesus voltar ou você morrer, tua alma está salva. Eu pergunto, tem riqueza maior que essa? Tem tesouro maior que esse? Então a pessoa que tem a bondade do Espírito Santo, o que ela mais deseja, ela pode dar comida, mas ela dá e ela própria sabe, Deus, estou ajudando porque está lá, na Bíblia diz que se o irmão está padecendo e a gente não ajudar, também não adianta. Mas eu sei, Jesus, que se essa pessoa não tiver os seus olhos espirituais abertos, ela vai voltar à mesma condição em que ela vive. Então essas três características não deixam dúvidas que aquele que tem o Espírito Santo é um rio de água vivas, é uma fonte, é sal, é luz. Por isso que agora você que falta alguma coisa para entregar aqui no altar, para que o Senhor te dê o Espírito, você vai entregar isso. Você vai abrir mão disso. Você vai dizer, Senhor, me perdoa, eu fui egoísta. Eu queria fazer do meu jeito, mas eu quero fazer da tua maneira. Você que apagou o Espírito, quando diz não apagueis, volte à prática das primeiras obras. Para que você seja luz, para que você volte a exalar esse fruto, esse perfume de Deus. Agora nós vamos derramar a nossa vida. E aí, essas três características você vai ter. Primeiro, sempre se colocar no lugar do próximo. Segundo, não vai haver limites na tua bondade. Terceiro, teu objetivo sempre será levar Jesus a quem está no inferno. Amém? Se você deseja isso, por gentileza, fique de pé.